nossa fé e demonstramos aos outros, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem nos dado e a nossa fé. Pai bondoso, que esse estudo seja para fortificar as nossas vidas e para que nós possamos estar preparados para os dias que virão pela frente. Ajuda-nos também a prepararmos outros, Senhor Deus, através da sua palavra. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Algumas questões sobre este capítulo. Este capítulo começa a abrir um pano de fundo profético, tá? Começou no capítulo passado, agora começa a ficar maior, onde Ellen White começa a trabalhar algumas questões, né? E eu acho que a partir de agora, sim, se vocês ainda não conseguiram pegar o valor das informações que ela coloca ali, da forma como ela expõe para os acontecimentos atuais, eu acho que a partir de agora, sim, não vai ficar tão difícil de você perceber, né? Eu acho que um dos capítulos mais atuais que nós lemos até agora foi o capítulo de ontem, né, que nós vamos estudar agora, porque ele fala sobre uma série de coisas que são extremamente pertinentes aos nossos dias aqui. É algo que está dando muita confusão na cabeça da crentaiada em geral, né? Que é a questão de como harmonizar a relação entre igreja e Estado, como viver essa relação, né? Como equilibrar essas tensões, essas equações. Eu não sou de falar muito sobre esses assuntos, eu realmente não gosto, porque eu acho que eles trazem consigo, no afã da discussão hoje, tá? Eles trazem consigo, não vou dizer preconceitos, mas traz hostilidades desnecessárias, ruídos de comunicação. Essa é a palavra que eu queria usar, esse é o termo que eu queria usar. Eles hoje geram alguns ruídos de comunicação, mas existem momentos em que a gente tem que falar de algumas coisas, até porque no próprio decorrer do estudo isso vai nos pedir, né? Isso vai se fazer necessário. Para quem assistiu o sermão de ontem eu já abri um pouquinho dessa discussão, né, sobre as relações igreja e Estado. Ontem eu procurei mostrar ali nos estudos como todas as desgraças que aconteceram no cristianismo foram decorrentes dessa aproximação exagerada, tá? De uma aproximação além do necessário. De como o inimigo vai usar isso, né? De como a igreja apóstata se vale disso para conseguir trabalhar na imposição de leis, na imposição de regras, na imposição de comportamento. E o capítulo dessa manhã, o capítulo que a gente leu ontem, ele deixou isso bem claro, assim, descaradamente claro, né? Ellen White vai começar a trabalhar e, a partir de agora, os panos de fundo, assim, de nível espiritual, ela vai começar a deixar mais à tona, porque ela está indo num crescente, tá? Ela está indo num crescente. Então, a partir de agora, assim, a partir do capítulo que a gente leu antes de ontem, para estudar ontem, a perspectiva profética da coisa vai começar a ficar mais clara. Ela ainda vai falar de alguns movimentos de reforma ali, vai falar sobre Calvino, a leitura que vocês vão fazer hoje é sobre Calvino. Ela vai falar sobre um cara chamado Luiz de Berquim, um reformador que eu acho bem interessante. Ele é bem desconhecido, mas ele vai mexer em algumas coisas na França. Então agora ela vai começar a puxar a França para a discussão, porque as tensões agora vão começar a ficar mais fortes e a gente vai entrar definitivamente em Apocalipse, né? Então, a partir do momento que a França entrado na reforma e nas discussões do grande conflito, a gente entra agora bem mais sério no Apocalipse, né? Então, para aqueles que estavam esperando assim aquela coisa bem de profecia mesmo, já está chegando, tá? O livro Grande Conflito, ele é dividido basicamente conforme o livro de Daniel, tá? Ou nos moldes do livro de Daniel.
O livro de Daniel, ele tem aquela questão de ter 6 blocos históricos e 6 blocos proféticos. Embora eu não consiga, eu não curta muito dividir ele desse jeito, mas popularmente ele é conhecido assim. Aí eu costumo dizer que o livro de Daniel é inteiro profético. Só que os 6 primeiros capítulos têm relevância profética, enquanto os 6 últimos capítulos têm conteúdo profético. Mas ambos são relacionados à profecia, entendeu? Então, a primeira metade tem relevância profética, a segunda metade tem conteúdo profético. O livro Grande Conflito é assim, certo? O livro Grande Conflito, ele é assim. A primeira parte do livro, a primeira metade do livro, ela tem relevância profética. A segunda parte tem conteúdo profético, certo? Qual é a diferença entre as duas coisas? Bom, a primeira metade, tanto de Daniel quanto do livro Grande Conflito, elas vão te mostrar, através do decorrer da história, das profecias já cumpridas, um padrão de comportamento do inimigo e um padrão de comportamento do povo de Deus. Essa é a questão, essa é a relevância profética, certo? A segunda parte do livro de Daniel e a segunda parte do livro do Grande Conflito te mostram um conteúdo profético, ou seja, é profecia pura mesmo, que está lá mais para o futuro. Como você concilia as duas coisas? Enquanto a segunda parte te diz o que vai acontecer, a primeira parte te diz como viver e o que fazer quando as coisas acontecerem. Deu para entender por que as duas partes são importantes? Porque uma te dá o que vai acontecer no futuro. A outra, através das lições do passado, te ensina como viver no futuro, porque ela mostra para você uma perspectiva do grande conflito lá na história, em como os filhos de Deus se mantiveram fiéis. Sob quais circunstâncias eles foram tentados, testados, quais eram as ferramentas do inimigo para testá-los, e quais eram as atitudes de fé desses homens. Então, eles ensinam a gente, nessa parte de relevância profética, o que o inimigo fez, como o inimigo fez. E também nos ensinam como o povo de Deus se manteve fiel, em que momentos ele foi mais testado e quando ele devia agir. E como ele devia agir. Certo? Então, esse bloco, ele já está ficando quase que para trás, ele já está quase chegando no final. Tá? Ele vai atingir o seu ápice ali quando ele falar sobre a Revolução Francesa. Vocês verão que a gente vai começar o capítulo 12 hoje já, né? Então, a Revolução Francesa começa a ser discutida ali no capítulo 15. Então, a gente já está pertinho dessa guinada. E a partir dali, o assunto vai ficar bem mais direcionado ao livro do Apocalipse. Se você é bom de Apocalipse e Daniel, neste primeiro momento bom de Apocalipse, você deve ter percebido que nós estamos acompanhando o fluxo das 7 igrejas. Tá? Nós estamos acompanhando o fluxo das 7 igrejas. O estudo de hoje faz parte do período da igreja de Sardes. Então, logo, logo nós vamos chegar ali na igreja de Filadélfia, de Laodiceia e tal. Porque toda essa história que eu tenho comentado com vocês está dentro do período das 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Então, a gente está caminhando ali. A história do cristianismo acontece dentro das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós estamos nessa altura do campeonato da igreja de Sardes. Tá? Depois dá uma lida lá. Aí você vai ver que você consegue entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Tá bom? Relação entre igreja e Estado. Essa é a ênfase deste capítulo. Então, este capítulo tem 2 grandes ênfases, tá? A primeira ênfase é a luta pela verdadeira liberdade religiosa. O que é liberdade religiosa? Tá? Essa é a primeira ênfase. A segunda ênfase é como nós podemos harmonizar a nossa religião com o Estado. Ou, deixa eu mudar a frase, como o relacionamento entre igreja e Estado pode acontecer em um nível saudável. Certo? Por isso, eu disse para vocês agora há pouco que um dos capítulos
com relevância profética mais fortes para o nosso contexto atual é este. E também comentei com vocês que tinha um capítulo no Grande Conflito que na leitura dele eu tomei a decisão de ser pastor, né? Pois é neste capítulo 11 aí. Os príncipes amparam a verdade. Foi na leitura deste capítulo, principalmente na parte final dele ali, onde ela mostra o papel de Lutero no desenvolvimento dos conceitos de fé que vão ser apresentados pelos príncipes ali em Augsburgo, né? E a parte relacionada à oração, porque ali eu fiz uma oração onde eu desafiei a Deus, entendeu? Depois eu conto isso para vocês. E a partir dali, então, eu tomei a decisão de ser pastor, né? Não sabia que aconteceria tão rápido depois da leitura do livro, mas esses pedaços eles são bem importantes para minha história, entendeu? E eu espero que durante as leituras do livro você consiga achar momentos aí onde você tem um encontro com Deus, né? E ele comece a fazer parte da sua história também, tá bom? Algum tempo atrás me perguntaram aí, acho que foi a Simone que me perguntou, pastor, o que é dieta? Então, Simone, hoje nós vamos falar especialmente sobre isso, tá bom? Dieta não é regime aqui, tá? Embora a palavra seja usada assim também. Dieta é uma Fui eu mesmo. assembleia. Foi você, né, Simone? Foi, sim, achei muito estranho a expressão, assim. Pois bem, vamos definir então o que é dieta, Simone. Dieta é uma assembleia administrativa do Império, tá? Sacro-Romano. Então, lembre-se que nessa altura do campeonato nós estamos vivendo ali sob a liderança dos reis e dos imperadores do Sacro Império Romano, certo? Que é a faceta religiosa aí do Império Romano. Tá bom? E dentro da estrutura de governo do Sacro Império Romano, você tinha a dieta, que era uma assembleia, tá? Era um órgão deliberativo, era um grupo deliberativo formado por nobres, clérigos e leigos, tá? Então existiam esses 3 níveis de pessoas que faziam parte dessa assembleia administrativa, cujo líder, cujo presidente ali, obviamente, era o imperador, certo? Via de regra, existia um representante do papado nessas dietas, tá bom? Então, é aqui que você já vai começar a ver como eram as relações entre igreja e Estado naquela época. O nome do império já é Sagrado Império Romano, então já tinha toda uma questão religiosa envolvida. A dieta era uma assembleia imperial, ou seja, ela era convocada pelo imperador, porém ela tinha uma representação religiosa na sua formação, e todas as dietas que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver hoje, são basicamente 4 dietas, tá? Ellen White dá ênfase em 3, só que ela passa por cima, tá? A dieta de Spira, que ela fala ali, na verdade é dividida em 2 partes. E todas essas dietas foram convocadas pelo imperador para discutir questões religiosas e promulgar editos religiosos. Então, aqui você já vai ver essa questão de a igreja se valer do Estado para poder legislar, para poder mexer em assuntos religiosos, e o Estado se escorando na igreja quando isso lhe é conveniente. Isso também vai acontecer, tá? Então, algumas coisas eu quero mostrar para vocês aqui hoje, nesse processo de relacionamento. Não vou entrar em tantos detalhes como isso vai funcionar no Apocalipse, porque eu preguei basicamente 1 hora sobre isso ontem. Tá? Então, se você não assistiu o sermão de ontem, você pode ir lá nos nossos canais, principalmente no YouTube, tá? Entra no YouTube da Igreja do Bom Retiro lá, e você vai ter uma explicação exaustiva sobre como era isso e como isso aconteceu durante a história, principalmente no livro do Apocalipse, as implicações que isso vai ter para os nossos dias, tá? Eu não vou fazer para o tempo aqui não ficar longo, o sermão está lá, vocês podem assistir, tá bom? Muito bem. Nós vamos ter que voltar um pouquinho na história
para você entender o que está acontecendo aqui. Tá? Lembra que Lutero teve que comparecer diante do imperador, né? Lá onde eu falei para vocês que ele desmonta toda a teologia católica nos discursos que ele fez. Na hora em que ele se recusa a renegar os livros dele, ele explica quais eram os conteúdos do livro dele, certo? E coisinhas assim. Então, naquela dieta lá onde ele chega e fala, olha, não posso negar os meus livros, não posso negar os meus escritos, falei com certa dureza, mas também não posso renegar isso, porque ir contra a consciência do homem é perigoso. Então, veja a percepção de Lutero. Tá? Aqui que eu quero que você perceba a percepção de Lutero sobre a importância de você manter firme os teus princípios e de você não permitir que ninguém interfira nisso. O que nós hoje popularmente chamamos de princípios, Lutero vai chamar de consciência, tá? Questões de consciência. Então, é por isso que ele vai dizer lá, olha, é perigoso para o homem ir contra as questões da sua consciência, porque ele estará traindo os seus princípios. É isso que Lutero estava querendo dizer. E, basicamente, o conteúdo do protesto dos príncipes na Dieta de Spira, que é onde começa a discussão do capítulo 11, e depois no Manifesto de Augsburgo, que é onde termina a discussão do capítulo, é a importância de o Estado não ter o direito de interferir na consciência do povo. Tá? Então, questões de consciência não podem estar sob a tutela do Estado. E, em segundo lugar, as questões de consciência devem estar cativas à palavra de Deus e não à igreja. Esses são os pilares do movimento protestante. Tá? Esses dois fundamentos consolidam, mantêm firmes a plataforma do que é protestantismo. Tá? E Lutero começa a discussão aí na Dieta de Worms, que é aquela que a gente falou um tempo atrás ali, que ele comparece lá diante do imperador. Tá? Então, é ali que ele diz. E para você ter uma ideia, então, agora da relevância daquele discurso dele lá. Certo? Porque ele começa a trabalhar esse pilar. Olha, ninguém tem o direito de mexer em questões de consciência. Porque é perigoso você influenciar e é perigoso um ser humano ir contra a sua própria consciência. Por isso ele vai dizer lá, então, Deus, tenha piedade de mim. Tenha piedade da minha alma. Tá? Então, por isso nós temos que voltar um pouquinho naquela dieta de Worms. Tá? Então, agora a gente vai ver o seguinte. Agora a gente vai ver a farra dos editos. Tá? É basicamente isso que nós vamos ver, é a farra dos editos. Se você estiver acompanhando as discussões hoje que estão acontecendo nos congressos aí, nós temos hoje no Brasil a farra das PECs, né? Que são os projetos de emenda à Constituição. Então, gente, eu não conheço no mundo uma Constituição tão remendada quanto a Constituição brasileira. E essa é, inclusive, uma das razões do porquê esse país não vai para frente. Tá? A nossa Constituição é, de longe, a mais remendada e emendada. É um Frankenstein, entendeu? Isso é a nossa Constituição. Você pegar a Constituição do Brasil imperial e comparar com a Constituição do Brasil hoje, você vai chorar. Tá? Os Estados Unidos não têm a quantidade de emendas constitucionais que nós temos hoje. Tá? Por isso lá funciona, né? E aqui não. Então, basicamente o que estava acontecendo lá. O que os caras faziam? Eles convocavam dietas, emitiam um edito, e depois convocavam uma outra dieta para desfazer o edito que eles mesmos tinham emitido, e enquanto isso alguém fazia um interim. O interim eu já vou mostrar para vocês, que é uma outra reunião entre essas dietas, até que acontecesse um concílio ecumênico, porque o concílio ecumênico tinha que validar o que foi decidido na dieta, mas até que esse concílio acontecesse, porque esses concílios aconteciam com um espaço de tempo muito grande,
já tinha tido um monte de anulação, revogação, confirmação, revelação. Os caras editavam, mexiam na metade e tal. Era um caos. E geralmente essa bagunça acontece, porque os editos são promulgados para tentar consolidar interesses de pequenos grupos ou de pessoas isoladas. Então, as emendas, esses negócios, eles são feitos, desenvolvidos, preparados não para que o povo seja beneficiado, mas para que o interesse daqueles que estão no poder seja mantido ou manipulado. Então, por isso que eu disse, nada de novo debaixo do sol e nada tão importante para a gente entender o momento que a gente está vivendo quanto a leitura desse capítulo. Porque isso daqui é uma lição do passado para nós hoje não repetirmos os erros que aconteceram lá. Tá? Então, o que acontece? Em 1520, final, tá? O Papa Leão X promulga a bula papal que vai excomungar Lutero da igreja. Tá bem? Então, Lutero é excomungado da igreja. Ele vai queimar a bula papal, vai queimar junto com outros ali os códigos canônicos e uma série de coisas. Portanto, agora ele é um criminoso, entendeu? Mas o Frederico da Saxônia lá, o Frederico Sábio, ele vai conseguir controlar as coisas e ele vai trabalhar com o imperador Carlos V para que Lutero preste esclarecimentos em solo alemão. O Papa queria levá-lo a Roma para prestar esclarecimentos. E, obviamente, que se ele fosse para Roma, ele não voltaria vivo. Tá? Ele não voltaria vivo, não. Então, o que o Frederico faz? Frederico tenta jogar. E aqui você vai começar a ver as jogadas políticas, entendeu? Poucas para defender os filhos de Deus, muitas nem aí para eles, mas para os seus próprios interesses. Então, o Frederico está ali tentando preservar Lutero, ele vai chegar no imperador e vai falar, olha, não manda o cara para lá. O Carlos V diz, não, mas ele tem que ir, porque ele está sendo acusado de heresia, blá, 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 blá. Frederico faz uma jogada interessante, porque ele diz assim, cara, você vai pegar um cidadão alemão, sendo você um imperador alemão. Lembra que nem todos os imperadores precisavam ser alemães, porque o império era o Sacro Império Romano, então poderia mudar isso de alguma forma. Né? Tinham três famílias que se degladiavam pelo poder, tanto pelo trono quanto pela sé papal, tá? Principalmente ali os Borgias e os Médici brigavam pela me fugiu o nome, pela tiara papal, tá? E outras famílias, família do Carlos V, tá? Me fugiu o nome agora da casa dele ali, como é que era o nome da casa dele, e a casa dos Hesse, que brigavam pelo trono. Então, gente, era uma bagunça, tá? Tem um seriado antigo da Netflix chamado The Borgias, que vai contar um pouco disso, tá? Ele vai contar um pouco dessa bagunça dessa época aqui. Bom, ele diz assim, cara, você vai pegar um súdito alemão, sendo você imperador alemão, e vai deixar o cara ser julgado fora de território alemão, você sabe o que vai acontecer, o cara vai morrer. Você não acha que você está sendo manipulado pelo Papa, não? E Carlos para e pensa assim, pô, não é que é? Não, vou fazer o seguinte, então Lutero vai ser julgado só que em território alemão. E daí Frederico vai dizer, só que isso é assim, cara, os caras vão fazer tocaia para ele, vão tentar matar ele e tal, então o que a gente pode fazer? Aí Carlos V diz, não, ele vai ter um salvo-conduto e uma guarda imperial para trazê-lo até aqui. Que é o que o Frederico Sábio queria, entendeu? Ele queria proteger Lutero para que ele tivesse condição de ir, pregar, testemunhar e voltar. E aí, por isso ele vai para Worms, que não era tão perto, mas não era tão longe quanto Roma, entendeu? Então ficava fácil ali. O que já é irônico, entendeu? Porque com a excomunhão de Lutero, ele já não precisava comparecer diante de um tribunal para prestar esclarecimentos, porque tecnicamente ele já estava condenado. Mas nessa manobra de Frederico ali, ele consegue testemunhar, entendeu? Então é muito interessante, por isso que não é à toa que ele era chamado de Frederico o Sábio, né? Ele era muito perspicaz.
E nessa dieta, então, é onde ele vai fazer o seu testemunho, a sua confissão de fé. No final da dieta é promulgado um edito, ou édito, sei lá, como você quiser falar aí. É promulgado um edito escrito pelo cardeal Aleandro, tá? Pelo núncio do Papa ali, Aleandro, que era um cara que ele tinha uma inveja gigantesca de Lutero, principalmente pela eloquência de Lutero. E ele era um jovenzinho, assim, um jovem rapaz em ascensão, então ele queria mostrar serviço e eles não paravam de apanhar de Lutero, entendeu? Nas argumentações e coisas assim. E ele vai escrever o édito. Então, perceba como é que está funcionando a coisa aqui. É uma assembleia, tá, administrativa, deliberativa do império, mas quem está escrevendo o documento é um clérigo, tá? É um clérigo que está escrevendo o documento. E neste documento, ele vai condenar Lutero, de novo, né? E o documento dizia pelo menos 3 coisas, tá? 3 coisas aqui. Primeira coisa, os escritos de Lutero estavam condenados. Portanto, quem portasse ou compartilhasse os escritos de Lutero seria tratado como criminoso. Segundo, Lutero era um inimigo do Estado. Lutero agora era um inimigo do Estado. Então, perceba, os assuntos teológicos de Lutero, os debates teológicos de Lutero, o questionamento dele sobre a venda de indulgências, tudo que Lutero fez está estritamente ligado ao campo teológico. Mas, nessa Assembleia, ele é considerado inimigo do Estado, ele é um inimigo político do imperador, porque ele mexeu em questões teológicas. Então, vá vendo como é que a coisa está se desenrolando. Novidade? Não. Se você tiver Bíblia perto de você aí, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versos 10 a 12. Eu não vou ler tudo, você conhece a história de Daniel, dos amigos de Daniel diante da estátua, tá? Na fornalha. No momento em que os meninos não se prostram, uma acusação é feita contra eles. Tá? Então, Daniel capítulo 3, do verso 10 ao 12, diz o seguinte, ó. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E aqui vai dizer, então Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e para prestar esclarecimentos. É a mesma história, tá? É muito parecido o que está acontecendo com o Lutero e o que aconteceu com os 4 meninos lá. Então você percebeu que na atitude de os meninos não se prostrarem ante a estátua de ouro, eles foram considerados inimigos do Estado, criminosos seculares, tá? Então, esse é um dos meios pelos quais a imposição acontece. Então, perceba que para que a igreja consiga impor as suas leis, ou impor o seu estilo de vida, ela não consegue fazer de forma diplomática, ela tem que fazer de forma legal, jurídica. Então, é por isso que a igreja vai procurar constantemente na Idade Média se unir ao Estado, para que o Estado crie leis que deem a ela autoridade para impor o seu estilo de vida na nação. Vou falar pausadamente para você entender e fazer as devidas analogias. A igreja se aproxima do Estado para que, através de leis criadas pelo Estado, a igreja consiga impor o seu estilo de vida na nação. O Estado
procura a igreja, sempre que isso lhe ajudará a se consolidar no poder, visto que a maioria se considera cristão. Tá? Carlos V vai convocar todas as dietas que a gente vai estudar aqui. E eu vou mostrar para vocês o porquê do tamanho interesse dele em convocar essas dietas e resolver as questões religiosas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o lado do papado, por enquanto. Tá? Então, o papado está procurando o Estado porque, através de leis criadas pelo Estado, porque a igreja, perceba aqui, ó, gente, a igreja não tem poder de criar leis civis. Nem nessa época ela tinha esse poder, ela não conseguia, independente do Estado. Então, por isso ela precisa se aliar ao Estado para que ela tenha condição de legislar em causa própria. Vou repetir isso de novo. A igreja se aproxima do Estado porque ela não tem autoridade para, independente do Estado, legislar em causa própria. Portanto, ela vai aproximar-se do Estado para que, através do Estado, ela consiga legislar em causa própria. Bom, se Lutero era inimigo do Estado, todo aquele que ajudasse Lutero agora se tornaria inimigo do Estado, criminoso. Esse edito ele nunca chegou a se cumprir. Tá? Ele nunca chegou a se cumprir, pelo menos completamente, porque na volta dessa dieta de Worms, Frederico sequestra Lutero. Lembra? A gente estudou sobre isso, já leu sobre isso. Frederico sequestra Lutero e leva ele para o castelo lá, onde ele vai traduzir a Bíblia, né? Durante esse tempo. E durante o tempo que Lutero estava traduzindo a Bíblia, aconteceu tudo aquilo que a gente estudou ontem, né? As revoltas anabatistas, os radicais lá e tal. Bom, resumo da ópera para você entender o que está acontecendo, tá? Relações entre igreja e Estado. A igreja se sentia ofendida ou prejudicada. Ela não podia retalhar. Ela procurava o Estado para que o Estado retalhasse o ofensor da igreja. Certo? O pensamento religioso era mantido pelo Estado, portanto, todos aqueles que não considerassem ou não concordassem com o pensamento religioso eram mantidos ou tratados como inimigos do Estado. Tá? Esse é o resumo. Bom, 1526. Tá? Então, essa dieta de Worms, 1521. 1526 é a dieta a qual a senhora White vai se referir aqui. Tá? A dieta de Spira, a primeira parte dela. É convocada por Carlos V para que o edito de Worms seja revogado. Ó, por que ele quer que o edito seja revogado? Porque tem um indivíduo chamado Filipe de Hesse, que mais para frente vai criar a Liga de Esmalcalda, que era a Liga Protestante. E os estados, então, estavam começando a se articular e estavam pendendo muito para o lado dele, desse Filipe de Hesse. E esse Filipe de Hesse estava começando a se consolidar no poder e ele era um provável rival de Carlos V. Certo? Então, eles, numa negociação para ter uma certa paz entre os dois, para que esse Filipe de Hesse não tentasse pegar o império de Carlos V, Carlos V vai fazer um edito agora que vai dar uma certa paz a eles. Para que a briga entre católicos e protestantes não fomente uma briga pelo trono, entendeu? Então, ele vai dar esse passo atrás. Então, o mesmo que mandou promulgar o edito de Worms agora chama uma assembleia para revogar aquilo lá. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, a gente vai revogar, então a lei a partir de agora é, cada príncipe do império pode decidir se vai aceitar o luteranismo ou não. Então ele tira esse peso dos príncipes. Lutero ainda continua condenado, tanto é que ele não pode comparecer à dieta, por ser condenado. Tá? Mas, na tentativa de ganhar os príncipes protestantes para o seu lado, Carlos V diz assim, olha, vocês não precisam brigar, tá? Não haja uma briga entre católicos e protestantes, porque isso desfavoreceria ele. Entendeu? Isso desfavoreceria ele. Então, ele diz assim, cada príncipe pode escolher se vai ser adepto ao luteranismo ou não, e aí a coisa fica tranquila. Tá? Só que isso vai acontecer até que um concílio ecumênico seja convocado. O concílio ecumênico era convocado pelo Papa para discutir doutrina e comportamento cristão.
Então, veja que tem uma lei civil condicionada à aprovação de uma lei eclesiástica. Tá? Porque o concílio ecumênico, esse concílio poderia revogar esse edito aqui. Não sei se você está entendendo a bagunça, e é bagunçado assim mesmo, tá? Por isso, o Apocalipse vai referir isso aqui a uma relação de prostituição, entendeu? Porque um procura o outro por interesse. Então, em outras palavras, não é uma suspensão completa do Edito de Worms, é uma suspensão temporária. Carlos V está fazendo isso para ganhar tempo, tá? Até ele conseguir puxar os príncipes para o seu lado. E, em contrapartida, ele não vai revogar completamente o edito, porque senão ele perde o apoio do Papa. Se ele perder o apoio do Papa, é questão de tempo para ele perder o trono. Tá? Então, ele está articulando para ele se consolidar no poder e ter uma certa paz. Até porque essa união entre católicos e protestantes, para ele, seria muito útil num outro assunto que eu já vou comentar qual é. Tá? A parte boa disso, dessa suspensão temporária, é que isso deu uma certa liberdade ao protestantismo para ele se desenvolver. Na cabeça de Carlos V, a coisa ia ficar abafada. Só que o protestantismo começou a crescer demais por causa desse edito. Tá? Do edito de Espira, que dá agora a liberdade. O protestantismo começou a crescer. E nisso o Papa começou a fazer pressão nele de novo. Ele estava perdendo o controle. Em 1529, Carlos V vai convocar o Concílio de Espira de novo. E adivinha o que ele vai fazer? Ele vai mandar o rei Fernando, tá? Porque ele não pode, ele está em guerra agora. Então, ele está com dificuldade de controlar isso daqui porque ele está em guerra. E essas guerras que ele está envolvido são relevantes para você entender todo o tumulto que está acontecendo aqui e o porquê que ele quer concentrar o cristianismo, por que ele quer unir o cristianismo. Tá? Ele quer que o cristianismo se torne uma frente unida para que ele consiga ter um exército maior para enviar para a guerra contra os turcos. Tá? Então, ele estava em guerra contra os turcos muçulmanos. Então, ele precisa que o cristianismo se una para que ele consolide um exército, fortaleça o exército para lutar contra os turcos. Tá vendo que é todo mundo buscando o seu próprio interesse aqui? Bom, aí ele convoca a dieta de Espira 1529. Para que ele convoca essa dieta? Para revogar a dieta de 526. Entendeu a bagunça das PECs que eu falei para vocês aqui? É a mesma coisa, tá? Nada de novo debaixo do sol. Então, agora ele vai condenar aquela assembleia. Vai dizer, não, nada a ver aquilo lá, tá? Tava tudo errado. Então, agora assim, ó, vamos arrumar a casa aqui. A partir de agora, nós não vamos impor aos estados protestantes que se tornem católicos. Então, todo aquele príncipe que se converteu ao luteranismo, tranquilo. Até então, eles não eram chamados de protestantes, eles eram chamados de luteranos, né? Então, todo príncipe que se converteu ao luteranismo pode ficar. Só que, a partir de agora, todos os príncipes que ainda são católicos não podem se tornar luteranos mais. Quem é católico fica católico, quem é luterano é luterano. Os luteranos não podem pregar, não podem ensinar, não podem falar de Deus fora dos estados luteranos. Tá? Quem é luterano não pode falar para um católico deixar de ser católico. Então, se você é luterano, ótimo. Você é livre. Então, vai entendendo o que eles têm como ideia de lei de liberdade religiosa. E é por isso que eu tenho falado para vocês, essas leis são perigosas se não forem tratadas corretamente. Carlos V tenta dar uma lei de liberdade religiosa, só que o que era liberdade religiosa para ele aqui nesse momento? A liberdade religiosa para ele era o luterano é luterano, o católico é católico, só que o luterano não pode ensinar o católico a deixar de ser católico. Ele não fala nada contra o católico que querer deixar de ser, querer ensinar o protestante, entendeu? Ele proíbe os príncipes católicos de se tornarem protestantes ou luteranos, mas não proíbe os luteranos de se tornarem católicos. Entendeu? Em outras palavras, gente, num estado de liberdade religiosa aos moldes do que Carlos V está fazendo, dar estudo bíblico é proibido. Fazer evangelismo é proibido. Acabou já, todo tipo de pregação. Para evangelismo. A pregação agora é para a manutenção da fé daqueles que já são. Qual é o raciocínio aqui? É só uma questão de tempo para essa religião acabar, entendeu? Se ela não pode se expandir,
ela vai ter um crescimento dentro da coisa ali, ela vai viver ali, automaticamente, com o passar do tempo, ela vai ser sufocada e morta. Entendeu? A linha de raciocínio dos caras é essa. Bom, ficou assim. E eles chamam os príncipes protestantes assim, pois é, vocês têm que aceitar. No meio da assembleia, os príncipes olham para o outro e saem para deliberar. O rei Fernando, que estava lá, fica furioso com isso. E eles voltam com uma declaração de protesto. Tá? Eles voltam à Assembleia com uma declaração de protesto. É por isso que eles ficaram conhecidos como protestantes. Essa declaração de protesto tinha duas cláusulas importantes, tá? Que são a base do movimento protestante. Cláusula número 1. Separação entre igreja e Estado. Separação entre igreja e Estado. O que significava essa cláusula? O que queria dizer? Tá? Não é que o Estado deva ser laico, não é isso. Tá? No sentido de que o Estado não pode ter uma religião. Ainda não chegou a esse ponto, lembra? Era o Sacro Império Romano. Mas o embrião disso está desenvolvido aqui. Então, o que eles queriam dizer? Que o Estado não pode interferir em assuntos de consciência religiosa. Isso é separação entre igreja e Estado, entendeu? É esse tipo de separação entre igreja e Estado que nós, adventistas, defendemos até hoje. O Estado não pode interferir na consciência religiosa de ninguém. E agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Quer seja cristão, quer não. Esse negócio aqui não é para privilegiar cristãos, é para garantir a qualquer um que nenhum tipo de lei possa interferir no que aquela pessoa entenda sobre religião. Os Estados Unidos vão ser fundamentados por esta plataforma aqui também, tá? E vão distorcer isso também na história, mas isso lá na frente nós vamos chegar, tá? Então, entendeu isso? Entendeu a importância disso? O que é separação entre igreja e Estado para estes príncipes? O Estado não pode dizer para mim como eu devo me comportar diante da minha fé. É direito meu exercer a minha fé do jeito que eu quiser. Desde que não transgrida nenhuma lei civil, desde que não envolva, por exemplo, sacrifício humano, entendeu? E isso eles vão dizer. Então, desde que a minha fé não transgrida leis civis, estritamente civis, o Estado não pode interferir. Eu tenho que ser livre. Portanto, está na hora de Carlos V parar de convocar esses negócios aqui. Chega. Segundo, a liberdade religiosa deve ser garantida nos seguintes moldes. O cristão deve ter a Bíblia como norma de fé. Tá? Então, lembra que nessa confusão de Estado unido à igreja, essa cláusula se fazia necessária. Para o cristão, a igreja não pode legislar. Quem tem que legislar é a Bíblia. A Bíblia garante ao cristão a liberdade de crença. Segundo a Bíblia. Então, o cristão deve ser livre para acreditar no que diz respeito à Bíblia, à norma bíblica. E o Estado, através da igreja, ou a igreja, através do Estado, não pode influenciar nisso. Essas são as duas cláusulas fundamentais. Em outras palavras, o que eles estão querendo dizer é: o Estado não pode interferir na minha vida religiosa e a igreja não pode me perseguir pelas minhas decisões religiosas. Isso é sensacional, cara, para o século XVI, entendeu? É revolucionário para os moldes do século XVI. E estes pilares sustentam o protestantismo até hoje. Tá? E vai ficar assim, os príncipes vão virar as costas e vão embora. Acabou. O rei Fernando que está ali fica furioso, entendeu? Ele fica de mal com todo mundo, ele quer matar todo mundo agora e Carlos diz para ele assim, deixa quieto isso daí por enquanto. Até 1530. 1530, a Dieta de Augsburgo é convocada para acalmar as tensões crescentes, porque agora começa a ter guerra entre estados protestantes e estados católicos, tá?
Eu não vou entrar nisso porque é muito complicado, tem muita guerra, tem muita coisa, tem tratado de paz relacionado à guerra. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Eu vou mexer só nos assuntos onde envolve interesses políticos religiosos entrelaçados ali, tá? Então, para tentar acalmar isso agora, até porque Carlos V precisava do cristianismo unido para guerrear contra os turcos, é essa a razão da insistência dele, tá? Em ajeitar essa situação aqui. Ele convoca a Dieta de Augsburgo. E nessa Dieta de Augsburgo, de novo, ele vai tentar impor algumas restrições aos protestantes por interesses políticos, porque quem bancava a guerra dele contra os turcos era o papado, tá? Então, ele vai agora nisso. A Confissão de Augsburgo agora, com 26 artigos, reafirmando e explicando aqueles 2 pontos, vai ser lida na frente dele e aqui acabou, entendeu? Daqui para frente não segura mais. Porque nesses 26 artigos, 28 artigos, desculpa, eles vão colocar qual era a visão protestante sobre Deus, qual era o papel da Bíblia, casamentos de clérigos, concepção do que é igreja, relação entre igreja e Estado, poder dos bispos. Eles vão fazer uma série de declarações e aqui agora rompe definitivamente. Carlos V não consegue segurar a confissão deles e ele é obrigado, pelas circunstâncias ali, a aceitar isso. E agora os estados protestantes estão livres para conduzir a vida religiosa segundo os moldes protestantes. Aqui rompeu, tá? Mas lembre-se que tudo isso daqui poderia ser revogado até o Concílio Ecumênico. Tá? Até o Concílio Ecumênico. Bom, eles vão tentar, no meio disso daí, colocar mais uma reunião, mas não vai dar muito certo, eu não vou entrar nela. De novo, eles pediam algumas concessões dos protestantes. Num primeiro momento, os protestantes ficaram assustados, Lutero tinha recém morrido, então eles estavam meio perdidos, assim. Frederico o Sábio tinha morrido, então eles estavam sem o seu principal líder político, o principal líder religioso. Eles ficam acuados, eles cedem um pouquinho, depois se arrependem, e Melanchthon, que era um dos auxiliares de Lutero, reafirma, tá? E em 1545, enfim, acontece o Concílio Ecumênico, o Concílio de Trento. Este Concílio de Trento, ele é importantíssimo na história do catolicismo como um todo. Até hoje, algumas coisas foram feitas neste concílio. Este concílio foi convocado pelo Papa Paulo III. E, enfim, neste concílio seria decidido se aquilo lá que foi discutido nas dietas seria ratificado ou não. Adivinha o que aconteceu? Não foi ratificado. Este concílio é chamado de Contra-Reforma, ou a Reforma Católica. Tá? Então, neste concílio de Trento, chamado de Contra-Reforma, Papa Paulo III, tá? Esse concílio, ele durou, para vocês terem uma ideia, tá? Ele durou de 1545 até 1563. Teve 2 ou 3 papas durante esse período, tá? Até que o concílio acabasse. Mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai assegurar a unidade de fé. Esse era o papel do concílio, tá? Como que ele vai fazer isso? Através de alguns atrasos por manobras políticas e religiosas, ele vai sendo adiado. Então, é tipo o que aconteceu agora na condenação do Sérgio Moro lá. Os caras puxando de um lado para condenar o Sérgio Moro, outros puxando para lá, e aí o indivíduo pediu vista. Quando ele pede vista, agora ele tem o direito de rever todo o processo, e enquanto ele não rever todo o processo para que ele consiga dar a opinião dele, o processo não volta para deliberação. Eles vão postergar isso até a eleição, na tentativa de deixar o Sérgio Moro inelegível, entendeu? Nada de novo debaixo do sol. Não estou defendendo nem atacando ninguém, eu estou descrevendo o que está acontecendo, tá? Senão você vai começar a tentar descobrir em quem que eu vou votar na eleição e você vai perder seu tempo, tá? Não vá por esse caminho. Só eu estou analisando os fatos, tá? O que a Contra-Reforma vai confirmar? Sacramentos, sua noção de salvação, a importância da liturgia, o que eles entendiam sobre justificação, o papel da missa, o celibato, a veneração aos santos, a veneração às relíquias e a continuidade das vendas de indulgência. Tudo isso eles reafirmam. Ou seja, o que eles estavam dizendo sobre o movimento protestante? Nada, entendeu?
Eles convidaram, entre aspas, os líderes protestantes para ir para esse concílio, mas não deram voz e voto para nenhum deles. Ou seja, eles só convidaram eles lá para impor e para tentar prender eles no final do concílio, mas não conseguiram. Tá? Agora, algumas coisas que são importantes neste concílio aqui que eu quero que você guarde. Primeira coisa, ele foi o concílio mais longo da história, porque ele reafirmou tudo aquilo que o protestantismo tinha condenado. Ele reafirmou. E ele coloca algumas leis aqui. Ele afirma a superioridade do Papa sobre todo e qualquer concílio. Lembra que eu comentei com vocês alguns estudos atrás que os concílios estavam tentando ter mais poder do que o Papa? E lá eles acreditavam ou tentaram emplacar a ideia de que um concílio tinha poder para reverter a declaração de um Papa? Neste concílio isso acaba. Neste concílio agora é afirmada a autoridade do Papa sobre o concílio. O Papa pode desfazer ou ignorar tudo o que foi decidido no concílio. Agora é criado o Índice dos Livros Proibidos, um catálogo de livros que eram proibidos e proscritos pelo Papa e pelo catolicismo. E os portadores desses seriam punidos. Como eles vão fazer para punir esses indivíduos? Eles vão reorganizar a Inquisição. Vão reorganizar a Inquisição. E nesse processo de reorganização da Inquisição é dado poder a um grupo que vai ser pernicioso no final da Idade Média agora. Tá? E eles vão instituir um novo catecismo romano. Para agora rebater os luteranos, entendeu? Resultado, suma do Concílio de Trento. Os protestantes foram condenados, pequenas reformas administrativas foram feitas dentro do movimento católico, porém nada de concessão foi feita aos protestantes, nenhuma das cláusulas que os protestantes consideraram e chamaram para discussão foi levada em consideração. Terceiro ponto, a igreja é o intérprete final da Bíblia, então perceba que eles estão rebatendo tudo que foi na reforma. Né? A Bíblia era intérprete da Bíblia na reforma. Aqui no Concílio de Trento a igreja é o intérprete da Bíblia. Portanto, se reafirma o valor da tradição que Lutero e os outros estavam tentando derrubar. Então, só para você entender, o que é tradição da igreja? Tá? Tradição não é costumes, como a gente entende. Tá? Tradição tem o seguinte sentido. Tradição da igreja é a interpretação da Bíblia à luz do que os pais da igreja escreveram. Então, você não tem o direito de interpretar a Bíblia. Santo Agostinho já interpretou. São Tomás de Aquino já interpretou. E eles já deram a interpretação para você. E a interpretação dos textos é aquilo que eles disseram que é. Ou aquilo que o Papa diz que é. E o Papa pode contradizer eles, você não. A interpretação dos textos já está definida pela igreja. Tá? 4. Relação entre fé e obras. Não se aceita o que Lutero falou, que a salvação é somente pela fé. As obras têm um papel no processo de salvação, sim. E a reafirmação dos dogmas que eu já contei para vocês ali. Então, no Concílio de Trento, há o rompimento definitivo, para sempre, entre os protestantes e os católicos. A partir daqui não tem volta mais. E nesse processo de reorganização da Inquisição, um novo grupo que estava nascendo em 1540 entra na ativa. Eu não vou ter tempo, gente, de falar sobre eles do jeito que eu queria, porque eu estou tentando encaixar nos estudos aqui, mas não está dando. Quem sabe no decorrer das coisas, eu vá dando umas explicações para vocês. Quando a gente chegar lá na Revolução Francesa, talvez eu consiga explicar um pouquinho melhor, tá? Ou a gente faz um extra aí, eu não sei. Que é a Ordem dos Jesuítas. Então, em 1540, Inácio de Loyola forma a Ordem dos Jesuítas. E nessa reativação da Inquisição pelo Concílio de Trento, eles vão ser o exército do Papa agora para achar herege e para correr atrás de herege. Inácio de Loyola era de uma família nobre da Espanha. Em 1523 ele vira monge. Em 1530 ele vai para uma guerra, é ferido numa guerra e miraculosamente é curado. Ele tem uma vida monástica, né? E ali ele vai fazer voto de pobreza, voto de castidade, e um dos votos da ordem jesuíta é obediência estrita ao papado. Por isso eu disse que eles vão ser
muito perigosos nesse processo daqui para frente. E eles têm uma atuação muito forte na história do cristianismo daqui para frente. Eu não vou ter condições de falar exaustivamente sobre eles, pelo menos nestes momentos. Mas aqui eu quero que você entenda agora todo o mundo da época, tá? E as razões do rompimento definitivo entre protestantes e católicos. Lembre-se que o rompimento aconteceu ali na reafirmação dos dogmas católicos pelos católicos e na condenação dos dogmas católicos pelos protestantes. Esse foi o rompimento. Quando eles vão dar as mãos de volta? Quando o protestantismo aceitar dogmas católicos e viver em função de dogmas católicos. Quais são esses dogmas católicos? Relação entre igreja e Estado, santidade do domingo, imortalidade da alma e processo de salvação. Isso faz parte. Quando o protestantismo assimilar de novo os dogmas católicos, eles terão feito de novo uma aliança, tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Não perca as cenas do próximo episódio, tá? Então, aqui eu quero que você preste atenção nas relações entre igreja e Estado e como elas são nocivas. Eu não vou ler nada aqui do livro, tá? Porque eu acredito que você já tenha lido. Eu espero, gente, sinceramente, que vocês estejam lendo, tá? Porque isso é importante, tá? Eu quero ler duas coisas, só rapidinho aqui, tá? Primeira coisa, página 205, diz o seguinte, isso aqui são palavras de Ellen White: o poder do anticristo que os protestantes de Espira rejeitaram está hoje com renovado vigor procurando restabelecer a sua perdida supremacia. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma é a única esperança de reforma hoje. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Não há reavivamento, não há reforma sem o retorno às Escrituras. E o que Ellen White adverte aqui é aquilo que os protestantes lutaram tanto para conquistar lá na época. Os evangélicos hoje estão entregando de mão beijada. E é por isso que eu tenho falado para você, tome cuidado, para você não ser um patrocinador daquilo que Deus te chamou para condenar. Então, tome cuidado quando você é muito favorável a que o Estado crie leis que beneficiem o cristianismo e que obriguem não cristãos a viver sob valores cristãos. Tome cuidado, porque esse caminho não é bíblico. Ele pode parecer moralmente correto, mas não é. Não é. Tá? Eu não posso obrigar quem não quer viver sob o senhorio de Cristo a viver sob o senhorio dele. Principalmente criando leis no Estado. Tá? Principalmente criando leis no Estado. Isso é complicadíssimo. Os dogmas são santidade do domingo, imortalidade da alma, relação entre igreja e Estado. Tá? Santidade do domingo, imortalidade da alma e relação entre igreja e Estado. Esses três dogmas vão ser aceitos pelo protestantismo no fim dos tempos. 2 já foram. Tá? Santidade do domingo e imortalidade da alma já foram. Só falta a relação entre igreja e Estado. O que está acontecendo no cenário político hoje? Não é a tentativa da bancada evangélica aqui e lá nos Estados Unidos criar leis que beneficiam o cristianismo? Pois é, já está acontecendo. Por isso eu disse, tome cuidado para você não ser patrocinador do que Deus te chamou para reprovar. Como sobreviver a todas estas coisas, queridos? Como sobreviver a todas essas coisas? Ellen White vai encerrar o livro falando sobre o poder, o capítulo falando sobre o poder da oração. Ela diz assim, ó, no local secreto da oração proveio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou um dia sem dedicar 3 horas, pelo menos, à oração. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de sua recâmara, ele era ouvido a derramar a sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém falava a um amigo. Vocês entenderam por que eu atrelei o estudo aqui a momentos de oração? E eu espero, sinceramente, de coração, que você esteja
levando diligentemente, como vocês estão participando aqui de manhã, o que está me enchendo de alegria, os momentos de oração à tarde. Porque é na oração que a gente tem poder para receber de Deus o dom do Espírito Santo e ter discernimento sobre o que nós devemos fazer e como devemos agir nos dias que estão acontecendo e nos dias que se seguirão. Fechando aqui, qual é a diferença da nossa luta, tá? Ou vou reformular. Qual é a diferença da luta dos príncipes lá na época para a luta de muitos evangélicos hoje? É que lá naquela época, os príncipes estavam lutando para ter garantidos os seus direitos. Hoje, muitos evangélicos estão lutando para impor a outros deveres. É o caminho contrário. Nós temos o dever de lutar pelos nossos direitos, mas nunca lutar para que sejam impostos deveres sobre os outros, por mais que esses deveres sejam de acordo com a nossa fé. Não é assim que funciona. Eu vou lutar até a morte para eu ter o direito de me recusar a celebrar uma cerimônia de casamento homossexual. Porque eu, perante a Bíblia, entendo que isso não deve acontecer. Então, eu vou lutar para que eu nunca seja obrigado, como pastor, a celebrar uma cerimônia dessa, se eu não quiser. Mas eu não posso obrigar o Estado a criar uma lei que impeça um casal de homossexual de casar se eles assim o quiserem. Você entendeu a diferença? Eu, como cristão, não posso usar o Estado para criar uma lei para proibir eles de fazer isso. Mas eu, como cristão, posso garantir o meu direito de não querer celebrar essa união. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu estou lutando para garantir um direito meu e não para impor um dever sobre outras pessoas que não querem viver debaixo do senhorio do Cristo que eu vivo. Eles têm essa liberdade. Eles devem ter essa liberdade. Essa é a diferença do que os príncipes fizeram para aquilo que muitos estão fazendo hoje. Não seja você um desses. Não seja você um desses. Tá? Mando os desafios para vocês mais tarde. Tá bom? Leitura do capítulo 12. Tá? Os nobres da França. E agora a gente vai conhecer outro gigante da Reforma. E o mundo em que ele viveu. Beleza? Muito bem, deixa eu ver quem eu vou pedir para orar para nós aqui. Pierre, você consegue orar para a gente aí, por favor? Oi, pastor, oro sim. Obrigado. Onipotente Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos um pouco mais sobre aquilo que enaltece o Teu nome e nos faz crescer espiritualmente. Abençoe para que estejamos atentos para tudo aquilo que estiver acontecendo, para que a gente possa se preparar a cada dia, mas mais do que isso, influenciar a outros que ainda não conhecem, para que eles possam também entender o momento solene que estamos vivendo. Abençoa-nos nesse dia, nos protegendo e nos guardando, que o Teu Santo Espírito possa estar com aqueles também que estão, infelizmente, adoentados, dê esperança, paz a eles e aos familiares. De forma especial, colocamos nosso amigo Roberto nas Tuas mãos também e sua família. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Gente, uma segunda-feira abençoada para vocês. Bom trabalho. Fiquem com Deus.